Graça e paz, irmãos, né, mais uma vez no nosso culto, né, da quarta-feira, né, que nós possamos estar glorificando a Deus, ainda que online, nas nossas casas, mas glorifica a Deus nesta noite. Quero compartilhar hoje um texto aí com os irmãos, está em Lucas, capítulo 8, o verso 42b ao 42b ao 48, né, um texto bastante conhecido aí, né, mais conhecido como da mulher hemorrágica, quando Deus em Jesus Cristo, né, opera um grande milagre na vida dessa mulher. Que diz o seguinte, o texto: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se destancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muito bem, para a gente compreender, né, te retoma um pouco aí no capítulo 8 de Lucas. Jesus Cristo estava um pouco antes dessa acontecido na região de Gadara, e os gadarenos o expulsaram depois que ele havia expulsado os demônios de um endemoniado ali, e o povo manda ele embora, que não queria ele ali. Ele atravessa o mar, é recebido por uma multidão. Veja bem, é o mesmo instantâneo, porque às vezes a gente lê a Bíblia, atropela os acontecimentos, não para refletir um pouco no que está acontecendo. Jesus acaba de ser expulso de um local, atravessa o mar, chega no outro, é bem recebido por uma multidão. Mas não quer dizer que essa multidão toda ali estava realmente muito interessada em Jesus Cristo. Estava ali porque todos os fatos, né, ali muitos curiosos, a badalação do momento. Tinha dois, no entanto, Jairo, que cria em Jesus Cristo, estava procurando Jesus Cristo para que Jesus Cristo pudesse curar a filha dele. E estava essa mulher, não traz o nome, nem nada, só fala mulher hemorrágica, assim ela é conhecida na Bíblia, que necessitava de uma cura. Ou seja, ela queria tocar Jesus Cristo não precisava nem de falar com ela bastava tocar em Jesus Cristo, para que ela pudesse ser tocada, diante de uma grande necessidade. Por que uma necessidade? O versículo 43 nos dá um material muito bom para a gente pensar um pouco. Primeiro, ele afirma que havia um sofrimento prolongado, 12 anos aquela mulher vinha sofrendo dessa hemorragia. Ou seja, não é uma doença tão simples, não é um problema ali passageiro, não é só uma dorzinha de cabeça, né, que toma ali um comprimido ou qualquer uma coisa e já passa, não é só um machucadinho, era uma hemorragia de 12 anos, ou seja, 12 anos ali convivendo com aquilo, e era realmente, ela tinha um problema muito sério para ser resolvido. E ela necessitava dessa cura de Jesus Cristo. E ainda no verso 43, era um sofrimento que causava uma desesperança nela. Ou seja, ela tinha perdido as esperanças, por quê? Porque ela já havia gastado tudo que tinha, né? Então, nos deixa entender que ela tinha algumas posses, né? Não era tão pobre assim, né? Tinha alguma coisa para gastar. Mas havia gastado tudo isso com os médicos e os médicos não haviam conseguido curá-la. Ou seja, a esperança dela de cura, humanamente falando, já tinha esgotado. E ela precisava de algo maior, de algo sobrenatural, de algo que Jesus Cristo poderia dar para ela, que era a cura que ela tanto necessitava. Então o problema dela realmente era seríssimo, não era nenhum chilique, não era nenhuma coisa produzida por ela mesma, como às vezes nós fazemos, né? Nós produzimos alguns problemas, mas ela tinha um problema real, que estava destruindo todos os seus sonhos. Vamos pensar no contexto da época. A mulher naqueles dias era para ter filhos, né?
Era uma mulher que, para ser amada, a mulher que era muito amada por seu marido, é aquela que conseguia dar filhos saudáveis para os seus maridos. Era assim a cultura da época. E aquela mulher não podia ter filhos, porque ela, com aquela hemorragia, aquele sangramento, aquele fluxo constante de sangue, a impedia. O ventre seria a sua esperança de vida, no entanto, estava um ventre de morte, porque estava em constante sangramento. E ela não podia ter filhos. Ou seja, toda a esperança, toda a alegria, todos os seus sonhos de vida de uma mulher naquela época estava indo embora. E ela estava passando os dias e nada. Já tinha gastado tudo, vendo seus sonhos indo embora. E ela não tinha o que fazer, porque já estava, seus sonhos estavam indo embora. Então, e um sofrimento que produzia a segregação. O que é a segregação? É a separação. A segregação racial é separado a cores, etnia. A segregação social, naquela época existia muito. As pessoas que estavam doentes, a lepra, ou mesmo como essa mulher, tinha fluxo de sangue constante, ela era separada, ela não podia conviver na sociedade. Veja bem tudo que a mulher teve que superar, teve que passar para chegar até Jesus Cristo. Primeiro porque era mulher, já não tinha muito direito, nem podia chegar a Jesus Cristo. E ainda mais com aquele fluxo, ela era imunda, considerada nas leis naquele tempo. Era passiva até de ser apedrejada por estar ali no meio do povo. Ou seja, ela deveria estar em um local isolado, porque a lei dizia que uma mulher com fluxo, como ela estava, deveria ficar separada, e tudo que ela tocasse, onde ela sentasse, era considerado como imunda. Então ela estava correndo um sério risco de ser apedrejada ali mesmo. E os próprios religiosos da época seriam os primeiros, inclusive os sacerdotes, seriam os primeiros a encabeçar esse apedrejamento. Mas a mulher vai até Jesus Cristo. Por quê? Porque ela tinha um problema real e que necessitava de Jesus Cristo. Não tinha nenhum homem que pudesse fazer algo por ela. Até porque tudo que ela tinha já tinha gastado com os médicos e nada de resolver o seu problema. Então ela precisava desse toque, de tocar em Jesus Cristo, porque a fé dela era grande. Que ela tocasse em Jesus Cristo, ela seria curada. Então ela não queria ser como outras pessoas só de chegar a Jesus Cristo, mas ela precisava de Jesus Cristo. Então esse toque de Jesus Cristo, esse toque de cura aconteceu na vida dela quando ela deixou de lado as suas ilusões e desilusões da vida e foi até Jesus Cristo. E não é diferente conosco, às vezes nós nos perdemos nas nossas desilusões, porque eu não consegui isso, que eu almejava aquilo, que o meu sonho era tanta coisa e não consegui, e paro de ir onde tem solução. Então os nossos problemas, eles podem nos afligir, pode causar dor, mas ele não serve só para causar dor, só para afligir, como foi daquela mulher. Serve para levar até Jesus Cristo. Aquela mulher, talvez se ela não tivesse aquele problema, que humanamente falando estava incurável, talvez ela não teria ido até Jesus Cristo, porque foi através daquele problema real, verdadeiro, prolongado, que ela foi até Jesus Cristo. Às vezes Deus coloca problemas em nossas vidas justamente para nós irmos até Jesus Cristo. Mas ao contrário daquela mulher, nós ficamos chorando, lamentando, murmurando, blasfemando contra Deus, e não vamos até onde a fonte de cura, que é Jesus Cristo. Nós precisamos aprender que o nosso sofrimento traz dor, mas também deve nos levar até Jesus Cristo, onde Ele pode nos curar. Então, que os nossos problemas também, às vezes, parecem sem solução, não é verdade? Às vezes você depara com um problema que você acha que não tem para onde ir. Sim, humanamente falando, nós não damos conta mesmo, somos falhos, somos limitados, somos meros mortais e pecadores, nós não conseguimos resolver alguns dos nossos problemas. Para isso existe Jesus Cristo. Seu problema é maior do que você, Jesus Cristo é maior do que o seu problema. Então, como daquela mulher, o problema dela era grande, era doença incurável, como eu já disse, para os homens, mas para Jesus Cristo
bastou ele apenas falar e ela foi curada. Então, talvez nós precisamos parar de reclamar tanto e ir até Jesus Cristo. Quando nós tocamos nas vestes de Jesus Cristo, quando nós tocamos de fato e de verdade, nós temos a certeza da cura. Não importa o qual seja do que você precisa ser curado, Jesus Cristo vai te curar. Pode ser física, espiritual, né? Nos nossos dias, as curas físicas, né, as doenças não curáveis, né, ainda existem, né, e mais recente tem essa daí, que está terrível, mas Jesus Cristo dá jeito para tudo. E o que Ele quer mais curar, ainda além do físico, é nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos viver a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia não fala mais sobre a sequência na vida daquela mulher, mas nos leva a crer que ela foi curada por completo. Tanto que Jesus Cristo fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, muito mais do que a cura física, que a mulher foi curada, a sua alma, o seu espírito, e ela teve paz para viver os seus dias, sabendo que Jesus Cristo havia curado. Então, esse toque de cura acontece com esse contato pessoal. Às vezes nós nos chamamos neste tempo, né, de uma experiência real, verdadeira e pessoal com Jesus Cristo. Sei que muitos, né, não sabem, né, o que é isso de verdade. Às vezes está diante de Jesus Cristo, às vezes frequentam a igreja, mas não sabem o que é tocar em Jesus Cristo. O se sentir tocado, sentir amado, sentir abraçado por Jesus Cristo. Então, aquela multidão ali, muitos comprimiam, como diz o texto, as multidões comprimiam, oprimiam Jesus Cristo, estava ali, né, como muitos nesses dias, né, querendo dar um esbarrão em Jesus Cristo, mas não é assim. Nós precisamos de ir lá e tocar com fé. Aquela mulher não queria apenas estar ali, né, ver Jesus Cristo, acenar por Jesus Cristo, passar a mão em Jesus Cristo, né, como as pessoas fazem nesses dias aí, esses shows famosos lá, né, passar a mão, só dar um oi lá de longe, estar feliz. Não é assim. Jesus Cristo, nós precisamos tocar nele com fé. Não adianta só tocar ali, muitos tocaram em Jesus Cristo, muitos, né, deram um encontrão com Jesus Cristo, porque as multidões o cercavam, o comprimiam, mas não é assim. O toque específico, aquele objetivo, né? As pessoas nesses dias têm muitos objetivos, né? De ficar rico, de ter uma profissão promissora, de casar, de, sei lá, né? Cada um com seu objetivo. Mas que o nosso objetivo tem que ser como daquela mulher naquele dia, de tocar em Jesus Cristo, com o objetivo de ser curado, não importando qual seja o seu problema, a sua doença, o que precisa ser curado, sua alma, seu interior, mas tem o objetivo de tocar em Jesus Cristo, porque todos que tocam em Jesus Cristo pela fé são totalmente curados. Não existe meia cura em Jesus Cristo. Por isso o texto diz, né, quando Jesus Cristo fala, a tua fé te salvou. Ou seja, com essa palavra de Jesus Cristo, ele estava decretando para aquela mulher que ela estava curada do corpo e da alma. E é isso que nós precisamos nos nossos dias. O corpo físico, é lógico, é muito importante, mas muito mais do que isso, é a nossa salvação que está em jogo. E só Jesus Cristo, só com o nosso toque de Jesus Cristo, através da nossa fé, e de Jesus Cristo em nós, nos curando, nos libertando, que nós possamos alcançar essa eternidade. Então, aqueles que tocam Jesus Cristo, é conhecido por Ele. Lembra lá do texto, ela chegou atrás de Jesus Cristo, pelas costas de Jesus Cristo, toca só nas vestes ainda, ela não achava digna nem de tocar o corpo em si de Jesus Cristo, mas só nas vestes de Jesus Cristo, ela seria curada. Mas Jesus Cristo conhece todo aquele que toca nele. Quando você, nós tocarmos Jesus Cristo, Ele saberá que nós tocamos com fé. Ou seja, Jesus Cristo sabe cada um de nós por nome, de todos aqueles que Ele salvou, Ele conhece, nos chama. Lembra lá do pastor que conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do pastor? É assim.
Jesus Cristo sabia que aquela mulher precisava da cura, mas também foi preciso que ela fosse até ele, para demonstrar esse ato, esse objetivo de cura através da sua fé. Então, todos aqueles que conhecem Jesus Cristo, deve ser conhecido, tornar isso conhecido para as outras pessoas. Como eu disse, né, a Bíblia não traz muitos detalhes, mas na sequência da vida daquela mulher. Mas como a cultura e a vivência, o contexto daquela época, as cidades eram pequenas, todo mundo conhecia todo mundo. Creio que os parentes, os vizinhos daquela mulher tomou conhecimento daquilo. Sabia da sua enfermidade. E ela, acredito que testemunhou isso para todos à sua volta, que havia sido curado por Jesus Cristo, como havia acontecido. Às vezes nós nos envergonhamos de falar para as pessoas como nós somos salvos, como nós somos curados por Jesus Cristo. E deixamos que as pessoas, ou impedimos que as pessoas vão até Jesus Cristo tocar Ele também. Que você possa fazer como aquela mulher. Ir até Jesus Cristo, tocar e saber que Jesus Cristo irá chamar você por nome, falar para você que você é salvo pela sua fé. E que as pessoas possam ver isso em você, a diferença, a cura, a transformação que Jesus Cristo fez na sua vida, nesse ato de fé. E quero deixar aí a fala de Jesus Cristo, o verso 48, quando ele diz: vai-te em paz. Que você vive em paz a partir do momento que você tocar em Jesus Cristo e Jesus Cristo tocar em você e você seja curado. Vá em paz, Jesus te abençoe e te guarde. Vamos orar nesse momento. Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio no Teu imenso amor, ó Pai, que cada dia nós possamos tocar no Senhor, Pai, mas não como a multidão que te comprime, mas como aquela mulher, a mulher hemorrágica, que tocou com um gesto, ó Deus, um gesto de fé, e o Senhor nos cure, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.